Graça e paz, querido. Bom dia. Mais uns 5 minutos com Deus. Daniel capítulo 9, versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Nós encontramos agora Daniel em um momento com Deus de oração, de clamor, em uma entrega total e absoluta. A expressão informa como ele estava diante de Deus. Ele estava quebrantado, ele estava quebrado sem Deus, diante de Deus, e quebrado sem Deus também. E ele agora se lança diante do Senhor, numa contrição e num quebrantamento tão grande, que a única esperança que ele tinha era ser ouvido, era ser atendido pelo Senhor. E ele dirige o rosto ao Senhor, e ele busca o Senhor com o coração. Ele queria uma resolução, ele queria que os problemas se resolvessem. Ele tinha questões muito graves para colocar diante de Deus com relação ao povo, ao pecado, à transgressão das pessoas. E ele precisava de uma resposta que mudasse, que transformasse, uma resposta que levasse salvação a todo um povo, a toda uma nação. Então Daniel mergulha diante do Senhor. A palavra do Senhor nos diz aqui algumas coisas interessantes. Ele não se coloca apenas para pedir, mas para rogar, para suplicar, para implorar o Senhor. E ele faz isso, querido, de uma forma muito, mas muito quebrantada. Ele coloca pano de saco sobre o seu corpo e ainda joga cinza. Eles se humilhavam desta forma profundamente. Bom, olhando para esta palavra e olhando a postura, a posição com que Daniel se lança para buscar e alcançar uma resposta, um favor do Senhor, eu te pergunto, será que quando você dobra o seu joelho diante do Senhor, será que quando você entra diante de Deus em oração, em jejum, em consagração, há pelo menos um quebrantamento na sua vida? Porque eu vou te dizer uma coisa, no que eu tenho notado e visto muitas vezes na oração, são pessoas cristãs arrogantes, que vão para uma oração para afrontar a Deus e confrontar a Deus, de forma que parece que Deus é até mesmo obrigado, ou Deus está prestando um serviço a elas e ele faltou. Seria como a nossa operadora de telefone, ou a nossa operadora de água, ou a operadora de luz, que a gente liga para ela brigando, desdenhando e afrontando, porque faltou. E ele tem a obrigação de manter aquele serviço que ele está dando. Muitas vezes nós com Deus temos feito esta oração. Eu tenho notado as pessoas, e às vezes até o incentivo dos pregadores, para pressionar a Deus, como que nós pudéssemos colocar Deus na parede e dizer o seguinte: ó, é agora, senão eu te largo, senão eu não te sirvo mais, senão eu não estarei mais com o Senhor. Será que esta oração ela é mesmo eficaz? Porque o que nós vemos na vida dos homens de Deus, dos servos e servas do Senhor, é totalmente diferente. Nós assistimos eles quebrantados, quebrados, num jejum de pano de saco e cinza, humilhados, entregues, totalmente voltados para o Senhor, convictos e confiados no Senhor e não em si mesmo. Eu tenho visto agora uma oração muito comum das pessoas gritarem, aprenderam com alguns pregadores: Pai, se eu tenho crédito contigo. Irmão, que crédito que nós temos com o Senhor, irmãos? Que crédito que nós temos com o Senhor? Que credibilidade que você tem com o Senhor? Você é servo dele. Se ele achar que você merece e deve fazer na sua vida, ele vai fazer. Agora a gente tem que parar com essa oração de arrogância, essa oração de miserável que quer ser alguma coisa diante de Deus. Nós somos filhos e pedimos o Pai. A Bíblia diz que ele é um Pai amoroso e ele vai nos dar. Não é necessário nenhuma dessas atitudes arrogantes e, para mim, até mesmo idiotas diante de Deus. Isso não vai levar-nos a nada. Nós encontramos agora com Daniel, que teve experiências profundas, maravilhosas com Deus. E a Bíblia diz que ele dirigiu o rosto em oração, jejum, pano de saco. Ele foi para o pó, ele foi para o chão. A palavra de Jeremias
Diz assim: ponha a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Mude a sua oração, seja humilde, seja quebrantado. Não tenha essa oração arrogante que talvez está atrapalhando você receber a sua bênção. Ore com quebrantamento, ore com o coração aberto. Deus vai te responder. Ele ama e Ele ouve o contrito e quebrantado. 5 minutos com Deus. Bom dia.